Cara, Maracanã. Falar do Maracanã, bicho, nesses 70 anos é praticamente que meio que falar da minha história de juventude, na infância. Eu vou pro Maracanã desde os 4 anos de idade, quando meu time me levava para ver os jogos do Flamengo. E aquilo dali se tornou uma paixão muito grande, né? Podendo ir ver o Zico jogar e tudo, e aquela paixão toda, sempre me levando para a raça rubro-negra. E desde os 4 anos eu sempre fui no Maracanã direto com meu tio, e ele sempre me levava, e a gente era aquela paixão toda, aquela catarse toda quando o Mengão metia gol, quando o Zico virava o jogo para cima de qualquer adversário, por mais difícil que fosse. E aquilo me fez me apaixonar não só pelo Flamengo, mas pelo estádio também. A partir dos 11 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a ir sozinho para o Maraca. 11 não, 12. Na verdade, 12 anos de idade que eu morava em Copacabana, então eu ia sozinho para o Maracanã aos 12 anos de idade. E todos os jogos eu estava no Maracanã. Fosse a hora que fosse o dia que fosse, fizesse o tempo que fizesse, eu estava no Maracanã, eu estava na raça, eu estava na jovem, eu estava apoiando, e aquilo se tornou uma coisa muito importante na minha juventude, na minha vida, que tiveram várias histórias, umas histórias muito hilárias, muito engraçadas que eu pude passar no Maracanã. Eu lembro de uma vez que eu não sei se todo mundo já teve essa curiosidade, mas eu sempre tive a curiosidade de assistir a festa que a torcida do Flamengo fazia, não só ali dentro, como eu sempre ficava e tudo, mas a festa que a torcida fazia eu queria ver de longe, eu queria poder ver do outro lado do Maracanã como era aquela maravilha toda. E eu não podia ter escolhido um jogo melhor para assistir do outro lado da arquibancada, de frente para a torcida do Flamengo, do que num Flamengo e Vasco. Verdade. Tava eu e um amigo, eu devia ter mais ou menos, sei lá, uns 14, 15 anos de idade, ali por volta de 16, 17. E eu lembro que a gente decidiu meio que doideira ir para a torcida do Vasco, porque era Flamengo e Vasco na época, isso deve ter sido 90, 91, alguma coisa desse tipo. 92, entre 90 e 92, assim, Flamengo e Vasco sempre lotava no Maracanã. E eu lembro que a gente decidiu ir para a torcida do Vasco. E assim a gente fez. E nós passamos o primeiro tempo todo e a gente foi sem camisa, sem bandeira, sem nada, obviamente, para não ser morto, né? E a gente foi assistir, cara, um Flamengo e Vasco, sendo flamenguista na torcida do Vasco. E o Maracanã nesse dia, eu lembro, estava muito cheio, muito cheio. Eu não lembro se era decisão de campeonato, o que era, mas eu lembro que estava bastante cheio. E detalhe, fomos até... Uma coisa esquisita, tá no meio de um monte de vascaíno na entrada do estádio, subimos a entrada e todo mundo cantando e nós dois quietos. E aí a gente foi para onde, cara? A gente ficou no meio da Força Jovem do Vasco, que era a torcida que ficava logo atrás do gol. E como a gente nessa época ficava muito na Jovem, a gente queria ver exatamente do ângulo que a gente via os jogos na torcida do Flamengo. Então a gente decidiu ficar na Força Jovem do Vasco. Eu e ele, 2 flamenguistas na Força Jovem do Vasco, num Flamengo e Vasco lotado. E maravilha maior foi o que aconteceu. O Flamengo fez 2-0 no primeiro tempo, ou 2-1, eu não lembro bem, mas eu lembro de estar muito parado, de não poder comemorar no meio da torcida do Vasco e de olhar aquela cena magnífica da torcida toda pulando, gritando e sacaneando o Vasco, e eu e ele lá se roendo, se contorcendo de vontade de gritar gol e não podia. E assim, chegou o segundo tempo, eu virei para ele e falei, cara, eu não consigo mais, vamos para a torcida do Flamengo. E antes no Maracanã, não é como é hoje, o anel superior você dava a volta toda no estádio, né? Não tinha
grades separando torcidas, tanto é que as maiores brigas eram sempre nesse anel superior, onde geralmente a jovem, a raça, se encontrava com a força jovem antes dos jogos e tinha aquele tumulto. E aí a gente decidiu ir para a torcida do Flamengo. E foi engraçado, cara, que ali na divisão das torcidas, onde tinha a rampa que descia para sair do estádio, para quem subia pela UERJ, tinha um bar ali e tinha muito vascaíno, porque o bar ficava mais ou menos mais para lá da torcida do Vasco e tal, e a gente foi andando no sentido da direção da torcida do Flamengo. E eu lembro que quando a gente chegou, passamos, né, a divisão das torcidas, quando a gente entrou na torcida onde estava a torcida do Flamengo, eu e ele, a gente virou para a torcida do Vasco. Vasco é o cacete, nós somos Flamengo, porra! E saímos correndo e foi muito engraçado. E a galera que estava ali toda começou, Mengo. Essa foi uma das histórias bem bacanas que a gente passou aqui. Não sai da minha cabeça nunca a visão da torcida, aquela coisa magnífica. Realmente, como o Benjor falou, é magnética, não tem jeito. Eu lembro muito claramente isso na minha cabeça, quando o Flamengo fez os gols, a torcida pulando e aquela festa de bandeira, e a angústia de estarmos eu e ele ali na torcida do Vasco, sendo Flamengo e não podendo comemorar os gols. Essa para mim foi uma das melhores histórias que eu já passei no Maracanã, dentre tantas outras. A minha primeira lembrança real que eu tenho de estar no Maracanã assim foi na decisão do campeonato de 83 contra o Santos, que eu fui com esse meu tio que sempre me levava, e o meu pai, que era botafoguense, ele também foi. E fui eu e meu tio para a torcida do Flamengo e o meu pai foi para a torcida do Santos. E eu lembro que em 83 eu tinha 7 anos de idade. E, cara, aquele jogo foi magnífico. Foi magnífico. Foi 3-0 Flamengo, fora o baile, campeão brasileiro. E eu lembro de entrar na torcida do Flamengo assim, a gente chegou meio que em cima da hora do jogo, já estava muito cheio o estádio. Tanto é que nesse dia eu e meu tio, a gente nem conseguiu chegar na raça, a gente ficou ali pelo meio, um pouquinho mais para o meio para a direita, porque era cimento, né? Não tinha divisão de cadeira nem nada. Então era magnífico ir ao Maracanã nessa época. Era magnífico. Realmente, quem viveu essa época de Maracanã cimento é privilegiado. Realmente é privilegiado, porque hoje, infelizmente, depois desse aborto, na verdade, que fizeram com o Maracanã depois da Copa de 2014, a gente não sente mais aquela emoção. Até porque o estádio, apesar de cheio, hoje o cheio são 70 mil pessoas. Antigamente o cheio eu já assisti jogo no Maracanã com 147 mil pessoas. Então, era aquela história de ficar de lado na arquibancada, olhando, sem poder sentar, sem não ter lugar, mas era maravilhoso. Hoje você tem mais conforto, hoje você tem mais segurança, mas a magia do estádio é diferente. E eu lembro que desse jogo do Santos foi a primeira lembrança assim, que eu tive. E o jogo que mais me marcou, na verdade, eu presente no Maracanã, foi a final contra o Internacional. Aquele gol do Bebeto, passe estupendo do Andrade. Foi nessa final. Também estava com esse meu tio. Em 87, o Flamengo com uma seleção. E o Inter também tinha um time muito bom. E, para ser sincero, até hoje, quando eu vejo aquela jogada do Bebeto, parece que o Tafarel ainda vai chegar naquela bola. Mas, graças a Deus, não chegou. 1-0 para a gente foi campeão. Muito bom ter essas lembranças, poder ter toda essa parte documentada na mente do que foi o Maracanã antes e do que é hoje. Ainda assim, a mística existe, a nossa torcida realmente faz a diferença, haja visto o que aconteceu agora em 19,
Mas eu tenho que confessar a todos vocês, eu sou saudoso do antigo Maraca. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a vocês, a todos vocês, e saudações rubro-negras.